Nós vamos iniciar, que está no nosso horário combinado. Nós, ainda por alguns minutos, se o Luiz Cláudio chegar, ele fala para nós. Se não, a gente toca aqui. Nós vamos fazer algumas reflexões e vamos ver. Se ele chegar, nós passamos para ele. Nós vamos iniciar com umas leitura. Eu pensei que fosse ele que tivesse chegado lá, que daí a gente já podia até mudar o rumo aqui ainda. Mas nós escolhemos fazer uma leitura de umas citações do Evangelho de Jesus, especialmente do Evangelho segundo Mateus, que estão constantes e comentadas no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Bem-aventurados os que são misericordiosos. Citando o Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-lhe, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando pecar contra mim? Até 70 vezes? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que é 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Ainda no Evangelho de Mateus, voltando ao capítulo 5, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e este o leve ao ministro, e sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Se, portanto, quando apresentardes a vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai o vosso donativo aos pés do altar, e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer a vossa oferta. Eis o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos sobre essas citações do Evangelho, as palavras do Cristo, deixá-las em nosso coração por alguns instantes e nos voltarmos para nós mesmos, para esse ambiente, recolhermos os nossos pensamentos de todas as questões outras e nos unirmos no nosso coração e lembrando, por meio dessas palavras, da figura do Cristo Jesus, chamado Mestre. Por meio das suas palavras e das suas ações, buscando ensinar o comportamento e os sentimentos plausíveis com o que chamava de reino dos céus. E vamos pedir a Ele, amado Mestre, sê conosco neste momento.
Traga-nos mais uma vez, como tem feito em todos os tempos, o socorro para todos aqueles que estão aflitos, desequilibrados, sem confiança, sem fé, sem paz, sem saúde, sem abrigo, sem alimento muitas vezes. Senhor, depois de tantos anos, o desenvolvimento do homem ainda não chegou a todos os filhos da terra. Mas a sua paz, o seu amor, a sua luz, Senhor, cobre todo o mundo. Auxilia aqueles que passam por necessidades de todas as ordens. Mas, Senhor, nós te pedimos por todos aqueles do coração egoísta, orgulhoso, que sofre mais do que todos os outros, porque se retém nas ilusões de todas as formas passageiras e não percebe ainda que o Senhor sempre falou à alma, ao espírito. O Senhor se referia às pessoas como seres eternos e não como os corpos que chamava de mortos-vivos. Ajuda, Senhor, a abrir os olhos a todos aqueles que querem ver e os ouvidos a todos aqueles que querem ouvir. Obrigado, Jesus, por sua presença sempre conosco. E nos permita, Senhor, que nós possamos fortalecer a nossa confiança na Tua proteção, na Tua presença, no Teu governo sobre toda a terra. Obrigado, Senhor. Nós fazemos questão de ler os trechos do Evangelho de Jesus na versão popular de sua tradução, que todas as pessoas conhecem os textos, mas dificilmente a maioria daqueles que os leem observam as verdades infinitas e eternas contidas nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Preferem muitas vezes as interpretações que lhes sejam favoráveis, às vezes possíveis, às vezes aquele sentido específico em cada passagem que se adeque aos costumes que se foram criando. O Cristo, Jesus encarnado, ao observar aquele quadro social onde vivia, a Palestina, dominada econômica, política e socialmente por outros povos estranhos, senhores que se julgavam seres melhores do que os nativos. Os romanos, me refiro.
depois de tantos anos de lutas para a conquista do que eles imaginavam ser a terra prometida, porque eles sempre liam as profecias e entendiam que eles, os judeus da época, eram o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, porque eles descendiam de Adão, de Moisés, de Davi. Pensavam eles que o Salvador prometido viria libertar-lhes do jugo daquele império tirano. Herdariam a terra prometida para nela se acomodarem e colherem leite e mel. Mas não era bem assim que sucedia. O Cristo, à medida que arrebanhava alguns seguidores, entre os mais humildes, normalmente analfabetos, pescadores, como eram os seus amigos mais próximos, que o chamavam de mestre. Na realidade, ele cultivava a cada um dos humildes, dos estropiados que ele acolhia, ele arrumava alguns desafetos que o julgavam um farsante, vil, torpe, revolucionário, enganador e principalmente cometendo sacrilégios ao dizer-se filho de Deus, como aliás hoje sabemos que todos nós somos. Sabedor das coisas do reino dos céus, e principalmente quando alguns mais crentes e confiantes em Jesus se referiam a ele como o Messias, aquele que havia de vir, o esperado, o ungido. Porque eles aguardavam um Salvador, alguém que lhes tirasse da servidão de Roma, e não alguém que chegasse e dissesse: se alguém te bater na face, ofereça outra. Se vier e lhe tirar a capa, dele também a túnica. Se lhe obrigar a caminhar com ele uma légua, vá duas. Que libertação é essa? Esperava um anjo que viesse do céu com um exército de potentades celestes e acabasse com o inimigo. E esse homem de hábitos estranhos diz: sirva-os. Aquele que não veio para servir, né, não poderá ser o maior. Quer ser maior? Faça-se o último. Faça-se menor. Ensinando humildade a um povo que já se sentia espoliado, humilhado, e no entanto tinha um sentimento de que era superior, porque a tradição dizia: é o povo escolhido de Deus. Era o povo escolhido para
que através dele viesse o Messias para toda a terra, para todos os homens. Porque para Deus tem povo, tem raça. Jesus olhava para as pessoas e via o ser eterno que nós somos. Não via corpos. As pessoas que compreendiam isso e o seguiam, sentiam a vida eterna fluir em si, ainda que portadores do corpo perecível como somos, esses achavam a vida. Por isso ele dizia: eu sou a fonte de água viva, aquele que beber de mim não mais terá sede. Conhecem a vida eterna, não morrerão. É isso. Por isso que quando o moço foi perguntar para ele, disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: honra teu pai e tua mãe e faça isso. Mas, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Então vem e me segue. Eu primeiro preciso, porque o moço estava muito triste porque tinha morrido lá um parente dele. E ele diz: deixa eu voltar a enterrar o meu parente. Ele falou assim: você não está preparado. Deixai os mortos enterrar os mortos. Todo mundo até hoje fica: o que significa deixar os mortos enterrar o morto? Aquele que olha para si, para seu irmão e só vê o corpo e a vida presente, não está vivendo a vida. A vida em abundância que ele prometeu e que ele sempre ensinou. Não está vivendo a vida eterna. Se nós olharmos aqui um para o outro e diz: esse aqui, aquela ali é advogada, aquela lá é professora, aquele lá é pedreiro, aquela outra é dona de casa, e os mais idosos na carne como sendo os mais experientes e os outros, as crianças como crianças, todos nós nos vendo como aquelas pessoas, aquelas almas que surgiram quando nasceram e que vão aguardar um julgamento para a sua vida eterna, ou no céu ou no inferno, depois da morte. E esse que está morto é quem está pensando assim. Se eu considerar que eu nasci para a morte, eu já estou morto. Eu vivo na morte. Eu sou um morto-vivo, como diziam. Agora, se eu olho para mim e digo: eu sou a vida eterna. Eu sou a vida que mora nesse corpo. O corpo é destrutível. Eu não. Eu sou eterno. Eu sou imortal. Esse vive. Esse bebe da água do Cristo. Da água que sacia a sede. Que sede? De que essa sede que o Cristo falava? Qual é a sede do ser humano? Qual é a sede da alma humana? Saber. Compreender. Conhecer. E viver. Nós temos sede de viver. Os filmes de aventura, metade deles fala de seres imortais e os seres mortais. Outros falam da pedra filosofal, que garante a vida eterna. Outros falam da fonte da juventude, onde você não envelhece nunca. Tudo isso existe, gente. Tudo isso não é fantasia. Tudo isso é uma inspiração, é a sede do espírito humano em conhecer, em não se conformar, em não saber aquilo que não dá tempo dele saber nessa vida. De onde vim? Para que vim? Quem sou? Para onde vou?
Essa é a sede. E a fonte viva é o conhecimento da vida eterna. É compreender e viver ao ponto de dizer: eu sou, eu sei. Eu confio no Cristo. Eu tenho fé, eu acredito. Mas não sei, vamos ver. Por isso, Ele nos deu também de conhecer. Ele diz: confiem em mim, tenham fé. Mas não é só para acreditar no que Ele disse. Ele mostrou. Não mostrou? Ele viveu o Evangelho. Cristo não falou o Evangelho. Cristo ensinou. Qual que é a boa nova? Eu vim para que todos tenham vida, e a vida em abundância, a vida eterna. Eu estou convosco desde o início dos tempos, e nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, porque eu sou o bom pastor. Então, quando nós falávamos: Senhor, nos ajuda a fortalecer a confiança em Ti, porque nós ouvimos tudo isso, nós repisamos todos esses textos tantas vezes, mas nós ficamos na fé cega. Eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero me certificar, porque eu quero viver isso de verdade. Vamos viver, vamos compreender isso. Mas principalmente. Então é muito importante a gente ler, a gente vir no estudo, a gente compreender. Mas é mais importante a gente sentir isso no nosso coração. A gente sentiu Cristo conosco. Ainda ontem, no estudo, falávamos aqui a respeito da questão da pré-existência do Espírito, dos nossos milênios vividos noutras épocas, das múltiplas encarnações. E em todos os assuntos que a gente estuda, se nós formos comparar, nós formos fazer uma análise, ou às vezes mais superficial, às vezes mais específica, profunda num determinado item, não tem como nós concebermos, não tem como sequer imaginarmos mais que nós passamos a existir quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. O assunto de ontem era a respeito dos povos, por exemplo, né? Da evolução dos povos. Então tem várias questões que depois termina com uma elucidação de Kardec ao final daquele capítulo. A gente fala o tempo todo em evolução da sociedade, em evolução dos povos, na questão de nós, da sociedade sair da barbárie para a civilização, para uma vida social harmônica, harmoniosa e pacífica. Nós convivermos diversas raças, pessoas vindas de diversas culturas, diversos tipos de costumes, e convivermos em paz. Antigamente isso era impossível, desde as guerras tribais, das invasões e tal. Assim, mas só existe a evolução social porque éramos nós que estávamos lá e nós evoluímos. Apenas nesse foco da evolução social, da barbárie para o convívio pacífico dos diversos povos, só nesse aspecto, já dá para a gente fazer aquela viagem que nós fizemos ontem. Eu vou repassar isso aqui para as outras pessoas. Então a conclusão era a seguinte: imagine se cada um de nós
vivemos na Terra apenas no momento presente, neste corpo. Eu existo há 50 anos. E vou viver mais alguns. Sei lá, Deus sabe quanto. E cada um de nós, mesma coisa. O que nós temos a ver com a sociedade lá de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, de 200 anos atrás? Não temos nada a ver com eles. Eles eram outras pessoas, outras almas. Qual a diferença que havia entre a sociedade de 1000 anos atrás e de 950 anos atrás? Nenhuma mesma. Historicamente muito pequena. Ou seja, eles nasceram e morreram na mesma. Os de 2000, mesma coisa. Os de 4000, mesma coisa. E nós? Se nós passamos a existir há apenas 50 ou 100 anos atrás, né? Há 80, né, seu José? Por exemplo. Ainda assim, que seja 80, que seja 50, que seja 40. Nós já nascemos quase como somos em termos de convívio social. Se nós não somos aquelas pessoas que vivemos há 1000, há 500 e tal, então a sociedade não evoluiu. É outra. É outra sociedade. Se nós considerarmos que não há reencarnação, a sociedade não evolui. O que evolui é Deus, que cada vez está fazendo almas que já nascem mais inteligentes, mais evoluídas. Deus evolui? Deus precisa? Deus já não era perfeito? Em todos os seus atributos? Já, né? Quem que precisa evoluir? O homem ou Deus? O homem, né? Então somos nós que temos que evoluir. Então se nós dissermos assim, cada um nasce e morre só isso aqui, pois então a sociedade não evolui. Então é Deus que está criando pessoas diferentes a cada geração. Que mérito há nisso? O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com os nossos antepassados ou com as sociedades passadas? Nada. Nós somos exclusivos aqui. Não faz o menor sentido. E por que as pessoas não veem isso? Porque não convém. Porque não se ajusta àquilo que as pessoas antes disseram. Porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, que muitas vezes pegam determinados livros lá da antiguidade, um escrito para um povo numa determinada circunstância, o outro para outro num outro momento, numa outra circunstância. O que Jesus fez com tudo isso? Ele disse: ama a Deus, ama ao próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Tem um ensinamento no budismo, uma carta, eu me esqueci agora como é que fala, Bravasta, como é que é? Esqueci o nome. Eles dizem o seguinte: convive em paz com teu vizinho, com os animais e com toda a natureza. Essa é a lei. Convive em paz e harmonia com teu vizinho, com os animais e com a natureza. O resto tudo é explicação disso. Ora, ama o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa. E nessas palavras que nós lemos aqui, dos trechos, um pedaço, né, são trechos, pedaços aqui do Sermão da Montanha, no capítulo 5 e 6 de Mateus, e depois mais aquela questão lá com Pedro a respeito do perdão
no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O que Cristo está nos dizendo com isso que nós lemos aqui? O que é essa misericórdia? É para ser bonzinho e perdoar. Porque daí Deus vai ficar olhando, se eu perdoar, Ele também me perdoa. Né? Tem um livro lá que eu tenho um conta corrente, assim, ele vai contando quantas vezes eu perdoei, né? Quantas vezes eu fiz uma boa ação, né? A gente aprende isso no escotismo lá com 6, 7 anos, quando a gente entra para os escoteiros lá, é assim que eles ensinam. Faz sentido ensinar isso para 6 ou 7 anos. Agora, nós não temos 6 ou 7 anos. Nós precisamos compreender que, como seres eternos que somos, e sujeitos às leis divinas, naturais, que existem desde sempre. As leis divinas e naturais, eu já falei isso aqui, eu sempre falo, elas são leis divinas. Primeiro que são várias leis por uma divisão didática. É uma coisa que nós colocamos. Vamos analisar a lei da evolução, a lei do trabalho, a lei da destruição, a lei da sociedade, né? E também a lei de justiça, amor e caridade, que fecha todas essas as outras. Mas essa é uma divisão didática, uma divisão humana, porque todas essas coisas estão dentro dos princípios criados por Deus que regem a vida universal. O que significa isso? Por que são chamadas de leis? Porque elas leis divinas ou naturais, porque elas são eternas e elas agem em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o tempo todo, em todos os lugares. Elas são o que nós chamamos de perenes. É diferente de uma lei humana, que ela é transitória. Ela é feita para um período da sociedade. A lei divina não. Quando é uma lei natural, uma lei da natureza, ela rege. É como quando um cientista descobre como é que funciona uma coisa na natureza e fala assim, a lei disso, lei daquilo, né, bota o nome de um cientista, bota o nome de outro. Não é a lei de Newton, é a lei da natureza. Ele descobriu, ele observou, descreveu, né? Por exemplo, ele chamou, citei Newton, ele chamou, por exemplo, a lei de ação e reação. E descreve essa lei. Aí depois o Kardec coloca, olha, tem uma coisa que acontece conosco que é chamada causa e efeito. Eu sou livre e posso fazer o que eu quiser. Mas todos os atos, todas as coisas têm consequências, que são inevitáveis. Newton já tinha descrito isso como lei de ação e reação nas coisas físicas. Kardec descobriu pelo ensinamento dos espíritos, que isso se estende a tudo no universo, não só as coisas físicas, mas também é uma lei moral. Então, por isso nós dizemos hoje, é um ensinamento da doutrina espírita, que nós somos livres para plantarmos o que quisermos, mas o que plantarmos teremos que colher. Né? Então dizem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, o que o Cristo está nos dizendo com aquele ensinamento? Olha, perdoar não é você fazer algo em favor do outro simplesmente. Pode perdoar sempre, porque você vai estar fazendo em favor de você mesmo. Por quê? Porque se eu não fizer, Deus não me perdoa? Essa história de perdão não tem nada a ver com Deus. Opa, Davi está falando uma heresia ali. Como não tem nada a ver com Deus? A gente fica querendo que Deus nos perdoe. E Deus fica olhando para a gente e muitas vezes, né, Deus, eu estou fazendo uma figura aqui, os nossos anjos da guarda, os santos, os anjos do céu, os espíritos protetores, seja lá como dizem,
todas as almas iluminadas que nos veem e nos assistem, eles ficam olhando para nós e torcendo para a gente também. A mesma coisa que a gente pede para Deus, eu falo, perdoe-se, perdoe-se. E perdoe também. Porque o perdão é uma coisa engraçada, a gente tem dificuldade de enfrentar essa questão do perdão. Eu já falei aqui que o perdão não é para o outro. Toda aquela pessoa que sente, que perdoa, ou seja, nós chamamos assim, né? Eu estou perdoando o outro. Não estou perdoando o outro, eu estou perdoando. Mas o que significa se perdoar? Esses dias no estudo me perguntou, o que é perdoar? Né? Alguém me falou, né? Perdoar é aprender a não se ofender. Então, quando a gente fala, né? A gente, não sou eu que estou falando, todos os ensinamentos espíritas, quando diz assim, Deus não perdoa. Ou se você achar que isso é hipocrisia, ou é sei lá o que for, heresia, você diz, não, Deus perdoa sim, tudo bem. Só que ele perdoa sempre e imediatamente, pronto. Pode considerar assim também. É tranquilo, não tem problema. Não se preocupem com o perdão de Deus. Preocupem-se com a consequência dos seus atos, que é uma lei divina. Você chuta a parede com força e depois fala, Deus me perdoa, não deixa doer. Não fiz nada. Eu não tenho que perdoar nem perdoar. Você tem que parar de chutar a parede para dar cabeçada. É a consequência inevitável do ato seu livre. Está escrito na lei. Né? Me cura, me ajuda. Aí é diferente. Não, vamos aí uma inspiração para você pegar um remédio tal que tem lá. É diferente, outra história. Ele não se ofendeu. Perdoar não é perdoar ofensas? Vamos voltar um pouquinho no nosso texto aqui de leitura inicial. Perdoar não é perdoar as ofensas? Por isso que tem pessoas que são tão elevadas, tão iluminadas, tão bondosas, que às vezes a gente, me desculpa, viu, eu pisei na bola lá, falei um negócio, eu acho que te ofendi. Não, imagina, nem lembrava disso. Ele está me perdoando? Ele não está me perdoando. Ele não se ofendeu. Ele está falando para mim, larga a mão de ser bobo, atrasado, para. Você acha que eu me ofendo com isso? Ou podemos entender que ele já me perdoou na hora. Mas às vezes isso nem passou. Você acha que você consegue ofender Deus? Quem daqui acha que consegue magoar Deus? Deus muda de humor? Não. Nós não ofendemos Deus, gente. Deus é imutável. A gente aprende isso na primeira linha do Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Mas nós temos que aprender que Ele é a inteligência perfeita, a força geradora, motora, criadora, organizadora, estabilizadora, administradora do universo todo. É essa força que nós chamamos de Deus. É esse poder, é essa vida que está em volta de nós, que nos permeando. Nós somos individualidades que vivemos dentro dessa força organizadora do mundo, do universo todo, que chamamos Deus. Ai, eu ofendi Deus. Ai, Deus me perdoa por eu ter feito aquilo. Meu filho, acorda. Vamos para frente. Viva, recupere-se. O que os nossos amigos espirituais mais nos dizem e nos pedem para dizer para aqueles que estão sofrendo dessa psicose do pecado, de ofender a Deus, é dizer, Deus não quer castigo. Deus não castiga ninguém. Deus quer esclarecimento, que você se esclareça, compreenda, mude o que tiver que ser mudado. Deus quer a compreensão e a mudança para o bem. Só.
E existem leis universais e eternas que nos levam para essa compreensão. Nós vamos progredir. Nós vamos melhorar. Nós vamos nos iluminar. Nós vamos saciar a nossa sede com a água viva. Nós vamos compreender. Nós vamos. Porque esse é o nosso destino inexorável, fatal. Só que até lá, até a gente pegar o prumo disso, nós vamos sofrer, mais ou menos. Dependendo do quê? Dependendo de quantas vezes a gente fica, de quanto tempo a gente fica batendo a cabeça na parede. E culpando Deus muitas vezes por isso. Então Deus não tem nada a ver com isso. O número 7, na Cabala, crença e sistema explicativo de muitas coisas na natureza, que é originária dos povos babilônios, da Babilônia de Nabucodonosor, e foi trazida para os judeus na época do exílio, do cativeiro na Babilônia. Então, hoje a gente associa a Cabala com o judaísmo. Os judeus trouxeram os conhecimentos, os iniciáticos da Cabala da Babilônia. E o número 7, desde que inventaram a história, né, de que a chamada Setimana, né, os 7 dias da criação, que na realidade eram 7 fases da Terra, 7 eras do desenvolvimento do planeta, foi contado nessa história como 7 dias da criação, e colocaram uma semana com 7 dias, né? Se chama semana inclusive por causa das setimanas, que deu origem a esse termo. Então, o número 7 é tradicional e cabalístico. E então todos eles associavam ao número 7. E existia a crença de que isso aqui tem que fazer 7 vezes, ou durante 7 dias, ou não sei o quê. Porque Pedro perguntou para Jesus, devo perdoar-lhe até 7 vezes? Talvez existisse alguma crença assim, ou algum ditado desse. Não 7, mas 70 vezes 7. Jesus aproveitou, né? Isso não quer dizer que é 490 vezes que tem que perdoar. Na 491 você pode matar ele, que daí não é nem pecado mais, porque já perdoou 70 vezes 7. Nada a ver. É porque até lá, se a gente perdoar a mesma pessoa 490 vezes, tá? Antes disso, muito antes disso, metade disso, você já não vai estar nem considerando mais o que ele faz. Você já vai estar acostumado. Você não vai se ofender mais. Não vai ter mais o que perdoar. Né? Ele pode não mudar, mas você muda. Então eu quero concluir esse nosso papo tampão aqui com a ausência do nosso chefe Luiz Cláudio, com o seguinte: o reconciliar os corações com o adversário, o perdoar, não é fazer o bem para o outro. Não vamos pensar assim, não. Porque senão você faz um negocinho, o cara fala uma bobagem lá que você não devia nem ter se ofendido, você fica todo magoadinho, depois fala assim, eu te perdoo. Corre o risco de falar, mas qual é, não te fiz nada. Sei que é muito chato. Sei lá. Mas, ao invés disso, a gente tem que observar o seguinte: perdão das ofensas. Ninguém ofende ninguém. Eu tenho dito aqui o seguinte: nós temos que estar preparados. A iluminação começa pelo perdão. Pelo perdão que eu vivo em mim. Eu não quero associar o perdão com o que os outros fazem para mim. Eu perdoei fulano, ciclano. Não. É um comportamento meu, próprio, para mim, que significa o seguinte: alguém para me ofender vai ter que me desferir um golpe, me bater, me fazer alguma coisa, vai me ferir fisicamente. Porque alguém de chegar e falar um palavrão não vai chegar até aqui.
É assim que eu tenho que ser. É isso que eu tenho que me preparar. Não é para eu ficar todo ofendidinho, meu orgulho foi ferido, né? Aí depois dá um de bacana falar, eu te perdoo. Orgulho, depois egoísmo. Não, nenhum nem outro. É de alguém me dirigir um impropério na rua, no trânsito, eu dizer, desculpa, amigo, tal, às vezes eu tenho toda a razão, mas não tem problema. As pessoas que querem ter razão é porque não tem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar razão para quem não tem. Percebe? Ele está carente, coitado, de razão. Então dá razão para quem não tem. Não tem problema. Mas não deixa esse lixo mental e psíquico atingir você. Com encarnado é fácil, com desencarnado é mais difícil. Mas a gente leva uns papo daqui, uns dali, mas vamos conseguindo. Vamos melhorando. Mas o que nós temos que atingir, o estado que nós temos que chegar, e isso não é lá para frente, não, isso é já. É dizer o seguinte para nós mesmos: hoje eu estou na companhia do meu anjo da guarda, eu estou todo dia. Estou todo dia. Mas se você todo dia de manhã, eu digo você é genérico aqui, é nós, né? Tivemos a consciência que eu estou na companhia do meu anjo da guarda. Meu padrinho está cuidando, meu padrinho, a madrinha, né? Tinha esses dias estavam falando que é a fada, né? Tinha um irmãozinho que falou, minha fada. Tão bonitinho. Mas assim, se nós soubermos sentirmos, eu estou protegido. Eu sou aquele ser eterno que nada vai me afetar. Eu estou aqui para viver o dia de hoje, aprender com ele, caminhar uns passos. Estou sob a luz do Cristo, na companhia do meu anjo da guarda. Nada vai me ofender. Se alguém me xingar, eu vou orar por ele. E dizer, Jesus, proteja aquele rapaz também, daquela moça, cuida desse ser. Mas não vou deixar nada me atingir. Eu não vou precisar perdoar ninguém, porque eu não vou me ofender. Então o legal não é o perdão. O legal é a gente aprender a não ter o que perdoar. É não se ofender. Então nós já precisamos passar dessa etapa do escotismo lá, sabe? Da boa ação, do desculpar. Nós queremos ser almas adultas e boas. Então nós precisamos aprender isso. Aquele que retém, aquele que se magoa, é porque está retendo consigo um mal que lhe foi desferido mentalmente, psiquicamente. Ou seja, sou uma lixeira ambulante. Jogam seus lixos mentais aqui que eu vou guardando tudo. Eu vou ficando pesado e com raiva de todo mundo. Ó vida, ó dia, ó noite. Eu sou vítima de tudo. Mas eu perdoo, bonitinho. Tá certo? Nós precisamos ser amorosos, caridosos. Mas a gente só vai conseguir ser isso, chegar a isso, se nós vencermos essa barreira em nós mesmos. Então, repetindo aqui, o perdão é para quem perdoa. O perdão é um bem, enorme bem. Primeiro, para quem age assim, para quem se livra do lixo da ofensa, da mágoa. É isso. Obrigado. Deus abençoe a todos.